E eu queria finalizar com você com as suas considerações, assim, dentro... O que você acha sobre essas escolhas feitas em empreender, em trabalhar com a esposa, em também ter uma empresa familiar, que isso é pauta para uma outra conversa. O que você acha? Qual que é o resultado? Assim, qual que é o saldo dessa escolha? Se você tivesse que fazer uma indicação, se falar, olha, faz, não faz? Extremamente positivo, sem dúvida nenhuma. O fato de você ser empreendedor não é fácil, tem uma série de desafios, tem muita gente que às vezes só pensa que tem coisa boa, a gente sabe que não tem, mas como você, né, o termo que você usou, no saldo, naquilo que é bom e naquilo que é ruim, sem dúvida nenhuma, é ótimo, além da independência financeira, né, é aquilo, né, quando você trabalha num lugar, você recebe lá um salário X e é aquilo. Você pode querer, almejar, correr atrás para crescer e tal, mas se depende de alguém. Quando você tem a sua própria empresa, o que você fizer, o que você correr, o que você fizer acontecer, você fez acontecer. Sim, então, tá muito mais nas suas mãos. De repente, para aquelas pessoas que têm um perfil que, olha, eu não estou disposto a abrir mão de certas coisas... Do feriado. Do feriado, do horário. Das férias. Isso, né? Do final de semana. Isso, e eu quero ter um valor, né? Um rendimento X que me permita ter isso e aquilo. Ok, então essa pessoa tem que seguir mesmo. E eu não estou desmerecendo, tá? Não, nem melhor, perfil. É perfil daquilo que gosta. Sim. Agora, para aquelas pessoas que são mais inquietas, né? Que buscam, e isso nós sempre fomos assim. Né? Tanto é por isso que nós tivemos tantas frustrações quando nós trabalhávamos no mundo corporativo. Sim. Porque a gente se dedicava, a gente se doava, a gente fala assim agora, a gente está trabalhando muito. Mas por acaso, quando você trabalhava na Vale e eu na CSN, a gente não trabalhava demais? Muito. A gente trabalhava muito. Lembra disso, quando nós trabalhávamos juntos na CSN, que a galera ia embora, ficávamos lá. Você e eu ficávamos lá até altas horas. Foi embora e voltou. Exatamente, foi embora. O diretor ligando. Sim, preciso e voltou. que você... Exato, tipo assim, depois exato. de pegar X hora de trânsito para chegar em casa, às vezes entrando na garagem, recebendo uma ligação dizendo assim, eu preciso que você volte agora. Mas aí você olha no relógio, 9 horas da noite, você fala... Tá. Mas a gente fazia isso ok, Sim. Né? A gente fazia, porque era do nosso perfil. Sim. Só que, por outro lado, nós começamos a nos frustrar muito. Mas nós não ganhávamos um centavo a mais por Não esse ganhava esforço mais, só que nós esperávamos por isso. Sim. Nós esperávamos ter reconhecimento, Sim. ter crescimento, ter salários melhores. E a velocidade, não é que não aconteceu, elas aconteceram. Tanto é que nós crescemos nossa carreira. Sim, mas a velocidade é outra. Não era aquilo que nós esperávamos. Outra. Então, eu acho que esse é o primeiro grande ponto. A pessoa, né, ela precisa se entender, ela precisa se enxergar. O que eu sou? E o que eu quero? O que eu estou disposto a fazer? Se são essas características, realmente tem que empreender. Senão, não vai empreender. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Então, assim, eu não me arrependo nada, pelo contrário, eu acho que a gente fez a melhor escolha em termos tido o nosso negócio, mas eu acho que também que foi no momento certo. Que talvez se nós estivéssemos mais atrás, nós não estaríamos tão preparados. Sim. As experiências que nós tivemos, a jornada que você teve nas suas empresas, que eu tive nas minhas, elas nos ajudaram e continuam nos ajudando muito. Né? Vira e mexe, a gente sabe disso, a gente conversa, que alguma coisa que nós vivenciamos... Ou que nós fizemos, ou que nós executamos, ou que nós vimos nas empresas que nós trabalhávamos, nós colocamos agora aqui. Então, eu acho que esse é um grande ponto. A segunda coisa, de trabalhar com esposa, eu também acho isso excelente. Até porque tem pessoas que, por não ser assim, enxergam as dificuldades. Nós não enxergamos porque nós trabalhamos juntos sempre. Mas é difícil não trabalhar, porque às vezes a pessoa, assim, ela se sente sozinha, né? Seja a mulher ou seja o homem, mas trabalha sozinho, não trabalha ali com o cônjuge, ela se sente sozinha. Poxa, eu queria um apoio, eu queria um incentivo, eu queria alguém... Porque isso é importante também. Porque às vezes você está lá lutando com o seu sonho e... tudo bem, pra gente talvez hoje seja um pouco mais fácil, a gente já conseguiu conquistar muita coisa. Isso que você falou é importante, porque mas pensa se você trabalhasse, se você empreendesse nesse ritmo frenético e eu fosse lá CLT. O que eu ia querer? Eu ia querer valer os finais de semana, os feriados, que você estaria não ali... ia. Exatamente. Então isso geraria conflito. Um conflito. Certamente. Então eu acho que quando os dois estão na mesma vibe, facilita. Sim. Né?
E também o fato de, lá atrás, nós também iniciamos um dia, e nós também não tínhamos certeza do resultado. Ele aconteceu, mas tem muita gente que ainda está nessa fase. E aí é muito difícil para essa pessoa, assim, do tipo, ela realmente está insegura. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Ah, mas será que eu continuo? Ah, não, mas acho que eu vou desanimar. Por quê? Porque às vezes desanima, porque não é fácil. Então, acho que nós estarmos juntos, isso também foi extremamente positivo. Porque quando eu não estava exatamente. tão empenhada, eu você levantava. me levantava. Quando você não estava tão animado, eu falava, cara, não, mas a gente já sabe onde tem que chegar, já passou por isso, a gente precisa fazer isso, enfim, sim, também. Então, eu acho que esse é um outro aspecto muito positivo de quando você está ali com uma pessoa. Questão também de confiança, né? Às vezes você fala assim, tá bom, não trabalho com o marido, não trabalho com a mulher, mas aí arruma um sócio X. Cara, que garantia que você vai ter se aquilo vai dar certo, se as pessoas são confiáveis. Sim. Então, isso é um negócio que nem passa pela nossa cabeça, zero preocupação. Então, é que às vezes, né, assim, o ser humano tende a focar naquilo que ele enxerga como um problema, mas ele esquece das outras coisas. Então, quando a gente estava brincando aqui, mas é difícil e tal, não sei o quê, na verdade, assim, a gente tem um monte de coisa que a gente não nota, mas pensa para você, como por exemplo, você não cuida da parte financeira, quem cuida é eu. Você tem alguma preocupação em relação a isso? Não. Tem, zero. Você dorme tranquilaça. Será que se você trabalhasse com uma pessoa que fosse uma sócia, um sócio seu, que não fosse o seu marido, será que você teria essa mesma tranquilidade? Talvez sim, mas talvez não. Então, eu acho que são várias coisas aqui. Eu vou deixar de lado um pouco o título, porque eu acho que não é porque é o marido, eu acho que é um pouco em função da relação que a gente tem. Né? Porque muitas mulheres já foram decepcionadas, né? Sim. Com maridos. Então, assim, eu acho que essa relação... mas aí também já aconteceu entre irmão, pai e filho. Qualquer relação é passível de algum tipo de decepção, qualquer uma. O que eu quero dizer é que entre você com o seu cônjuge e entre você com uma pessoa que você não conhece, que você não conhece, mas conhece há talvez menos anos. Porque às vezes podia ser uma mas empresa que vocês conhecem há menos anos. Eu conheço, mas eu conheço há 5 anos, há 10 anos, 20 anos. Não é diferente. Passaria a mesma tranquilidade. Exato. Então eu acho que isso é um outro aspecto que é importante. Acho assim, de repente, sabe, não é o nosso caso, mas tem pessoas que sofrem com isso, às vezes de ciúme, né? Às vezes assim, às vezes o marido vai ter ciúme lá porque trabalha, porque fica... Pensa a gente na nossa rotina aqui, tipo agora, é tarde, e a gente tá aqui fazendo. E aí assim, tá lá, vamos supor que não tivesse nada a ver com isso. Pô, mas e cadê você? Onde é que você tá? Que hora você chega? Então assim, são várias coisas, né? Então assim, o estar junto também é uma questão de companheirismo. Então, assim, a gente faz tudo junto. Mesmo assim, um trabalho que é predominantemente movido, acompanhado, realizado por mulheres, né? Então, do meu lado também, a gente vai a eventos, a gente faz feiras, a própria tratativa, as clientes, a grande maioria são mulheres, e eu tenho bastante tranquilidade quanto a isso. Sim. Então, é um ponto positivo também. Então, acho que a gente tem uma série de pontos positivos aqui por sermos marido e mulher, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que a decisão foi mais do que acertada, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Se eu tivesse a mesma sabedoria hoje, talvez faria melhor ainda, para as coisas acontecerem mais rápido, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma excelente escolha, eu sou muito feliz, muito grato.